Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos começar as nossas discussões sobre A Montanha Mágica do Thomas Mann. Como você aí sabe ou deve saber, ou deveria saber, nós estamos então fazendo ali uma leitura coletiva deste livro, subindo juntos essa montanha, e caso você queira participar disso ainda dá tempo, não se aflija. Eu vou deixar lá embaixo o link para um vídeo em que constam algumas informações sobre como que vai proceder aqui esse projeto para que você possa acompanhá-lo, enfim. E evidentemente que você é livre para ler o livro na medida em que você queira, você não precisa seguir a divisão que eu estabeleci, enfim, somos todos democráticos aqui, não é mesmo? Enfim, este daqui é um livro de 1924, o que o coloca mesmo temporalmente dentro de uma tradição que é uma tradição da modernidade, digamos. E quando a gente pensa na modernidade em literatura, são três os grandes livros que se destacam aqui. Você poderia falar quatro, porque tem lá também o Dr. Fausto, também do Thomas Mann, mas para mim o Dr. Fausto, o que o Thomas Mann faz no Fausto é uma discussão de outra ordem que virá a seu tempo. Mas, e por que eu estou dizendo então que são três esses grandes romances? São eles então Em Busca do Tempo Perdido, do Sr. Proust. Aí você poderia falar assim, mas são sete os livros. Pois é, mas a história é uma só. Então essa série de livros aqui foi publicada entre 1913 e 1927. Então você tem o Proust com Em Busca do Tempo Perdido, você tem o James Joyce com o Ulisses, né, que foi publicado lá em 1922, e você tem, evidentemente, aqui A Montanha Mágica do Thomas Mann. Bom, o que me parece que esses três livros têm em comum é a sondagem do que é o tempo. E veja, se você for pensar do ponto de vista das escolhas estéticas, com exceção aqui do James Joyce, tanto o Mann quanto o Proust, eles são extremamente ligados a uma tradição estética que veio lá do realismo, né, que é aquela coisa toda do descritivismo e tal. Só que eles se utilizam dessa tradição realista para poder criar algo que é extremamente moderno, e essa criação de algo extremamente moderno se dá, pelo menos a meu ver, a partir da relação que essas obras estabelecem com a questão do tempo. Pensando nisso, é muito curioso porque se você pega o Otávio Paz, que é um crítico que foi um crítico mexicano, enfim, de que eu gosto muito, ele tem um livro muito interessante sobre essa questão que se chama Os Filhos do Barro. Nos Filhos do Barro ele tem o primeiro capítulo dos Filhos do Barro se chama A Tradição da Ruptura. E neste livro ele vai falar um pouquinho de como que a relação do homem moderno com o tempo. Porque, mais do que uma questão estética e artística, o tempo na modernidade, ele representa uma questão mesmo filosófica. Porque se você pega, e evidentemente então que a modernidade ela começa muito antes do modernismo, e isso é algo muito importante para que a gente possa prosseguir aqui nessas nossas discussões. Enfim, eu deveria fazer um vídeo só sobre isso, mas não farei porque isso também virá a seu tempo dentro daquela minha série de vídeos sobre a história da literatura brasileira. Bom, o grande ponto do Otávio Paz nesse texto é que quando você pega o tempo para a modernidade, ele não é mais um círculo. As coisas elas não estão mais acontecendo de maneira cíclica. As coisas acontecem de maneira longilínea. Tem um outro texto de um rapaz cujo nome agora eu não me lembro, mas esse texto se chama O Círculo e a Linha, se não me engano, que é um texto em que ele vai falar também dessa diferença do modo como o ser humano lida com o tempo depois da modernidade. Então, pensando nessa divisão que o Otávio Paz e esse outro rapaz, cujo nome agora eu não me lembro, fazem nessa questão toda da relação do homem com o tempo, é muito curioso porque antes da modernidade você tem uma ideia do tempo como algo cíclico, né? E como algo que está meio que pré-determinado. É por isso, por exemplo, que o mundo começa no Gênesis e termina no Apocalipse. É por isso que o Édipo vai lá, fica sabendo que ele vai matar o pai e dormir com a própria mãe. Aí ele faz de tudo para tentar escapar disso e acaba matando o pai e dormindo com a mãe. É por isso que você tem dentro das tradições do hinduísmo, por exemplo, você tem toda aquela ideia do karma e de todas aquelas
subdivisões que tem a ver sempre com a relação do homem com o futuro, e esse futuro é determinado pelo presente, enfim. Só que a partir da modernidade a coisa muda. Por quê? Porque até então você tinha sempre a ideia de que você tem o presente calcado no passado. Então você tinha toda aquela ideia de que, olha, nós precisamos preservar as tradições, etc, etc. Quando você chega na modernidade, aparece algo que é muito curioso, que é a ideia do progresso. E com a ideia do progresso, você acaba jogando sempre a relação do presente para o futuro. Então veja aqui, a partir do momento que você tem um futuro, você não tem mais algo determinado. O que você tem é a ideia de que a história ela é basicamente a narrativa sobre o desenvolvimento do homem. E enquanto a narrativa sobre o desenvolvimento do homem, essa relação do ser humano com o tempo acaba, de certo modo, se alterando. E é sobre essa alteração da relação, da natureza do tempo, que me parece que vai falar aqui o Proust, que vai falar aqui o Thomas Mann. Pelo menos foi isso que eu consegui entender dessa primeira parte dessa nossa leitura. Enfim, então, essa questão do tempo me parece algo fundamental para que a gente entenda aqui este romance. E outra questão que me parece fundamental também é a relação do Thomas Mann com a burguesia dentro da obra dele. Eu não conheço muita coisa do Thomas Mann. Eu conheço aqui então A Montanha Mágica, que é um livro que eu já li há um bom tempo. Conheço lá A Morte em Veneza e o Tônio Krieger. Conheço metade do Dr. Fausto. E conheço aquele primeiro romance dele, cujo nome é Buddenbrook, ou algo do tipo. E nesses 4 romances que eu conheço, nesses 4 livros que eu conheço, o que você tem é sempre uma ideia muito forte da a burguesia. Ela aparece, ela tem sempre uma presença muito importante. E geralmente essa burguesia ela aparece de modo muito peculiar, porque o Thomas Mann, pelo que eu percebo, ele sempre vai falar de uma burguesia que está ali em decadência, ou mesmo que seja uma burguesia que esteja ali em seu florescimento, como é o caso, por exemplo, lá dos Buddenbrook, você sempre tem a ideia da queda após um certo tempo. E essa ideia da queda da burguesia, que já havia acontecido lá, quando a gente pega por exemplo, aqui, o Em Busca do Tempo Perdido, o que a gente tem é um pouquinho antes disso, né? É a ascensão e a queda da aristocracia. Quando a gente pega a obra do Thomas Mann, pelo que eu estou percebendo, ele faz a mesma coisa, só que dentro do campo da burguesia. E pensando nessa temática da burguesia dentro da obra do Mann, não me parece à toa o fato de que ele construa sempre aquilo que a gente conhece como Bildungsroman, ou romance de formação. Só que o romance de formação aqui, ele é um romance de formação às avessas. Porque o Hans Castorp, que é o personagem principal aqui, ele vai, de certo modo, perdendo todos aqueles atributos ideais do bom burguês à medida em que ele vai se descobrindo doente. Porque eu acho que se você leu esse primeiro momento aqui da nossa leitura coletiva, você já deve ter percebido que o cara está doente, tal qual todas as pessoas ao seu redor, ok? Ok. Enfim, e não me parece à toa também a doença que ele coloca aqui, que é a tuberculose, que era uma doença fortemente ligada ao campo artístico, digamos assim. Sempre que você tinha os artistas, eles se orgulhavam quando eles tinham tuberculose ou coisa parecida, porque era uma doença muito ligada ali à melancolia, ao sofrimento, etc. E isso era algo muito importante, por exemplo, lá no romantismo, como eu falei naquela minha série de vídeos sobre a literatura brasileira. Bom, então veja aqui. E, é claro, o romance de formação, ele é aquele romance que vai acompanhando a trajetória de um personagem à medida em que ele vai se desenvolvendo dentro de uma série de aprendizados. Então você tem um aprendizado que é da ordem moral, da ordem filosófica, da ordem pessoal e da ordem social mesmo. E é nessa ordem social que me parece que entra a questão da burguesia, porque o romance, enquanto um gênero que nasce junto com a burguesia e nasce para representar a burguesia, evidentemente que vai seguir ali os pressupostos burgueses. Então, quando o Thomas Mann pega todos esses pressupostos burgueses e coloca aqui na Montanha Mágica, me parece que ele faz uma reversão que é extremamente irônica. E daí vem a primeira questão aqui deste romance, que é
a ironia. Quando a gente pega pessoas comentando sobre este romance, sempre fala assim, ah, ele é muito irônico, ele é muito irônico. Pois é, mas o que me parece é que as pessoas deixam de tentar entender o porquê dessa ironia. E na minha opinião, essa ironia ela se liga muito a essa ideia dessa reversão dos valores burgueses que a gente vai acompanhando à medida em que esses vídeos forem decorrendo. Outro fator que me parece extremamente irônico é o fato de que o romance se passa em uma montanha. E daí você tem sempre ligada à montanha, você tem todas aquelas imagens que é da que a montanha ela vai ser um elo de ligação entre o homem e o divino, né? Entre o ser humano e o divino. Aí daí você tem lá, por exemplo, o Monte Sinai, que é o lugar onde Deus se encontra com Moisés. Você tem aquele outro monte em que o Abraão vai levar o Isaac para poder matar lá em holocausto para Deus. Aí depois vem um anjo e fala, ah, brincadeira. Você tem o Sermão da Montanha. Você tem na mitologia grega o Monte Olimpo. Então veja que a montanha ela sempre tem uma simbologia que é muito ligada ao divino. Enquanto uma simbologia ligada ao divino, ora, o divino é algo que não pode ser corrompido, porque o divino é algo eterno, concorda comigo? E daí, o Thomas Mann pega esse elo de ligação entre o homem e o divino, entre o ser humano e o divino, e faz com que, neste lugar, haja pessoas decrépitas, haja pessoas que estão ali à beira da morte. Então veja, isso também não me parece à toa, isso me parece ser algo de uma ironia extremamente refinada dentro da construção aqui deste romance. Porque o que a gente vai acompanhar aqui é uma burguesia, é o relato sobre uma burguesia doente. A gente vai acompanhar aqui a deformação do Estado burguês. E essa deformação se dá, em parte, por conta dessa ideia toda da doença, né, da tuberculose, mas também porque conforme o romance vai avançando, pelo que eu estou percebendo, a gente vai descobrindo no Hans Castorp uma sensibilidade que é uma sensibilidade artística muito diferente daquela esperada por um engenheiro, por exemplo, como um dos personagens vai falar aqui, que é o Setembrinho. Mas enfim, você veja aqui, você tem esse engenheiro que desde o início a gente vai ficar sabendo que ele escolheu essa profissão meio que no escuro ali, que ele poderia muito bem ter feito outra coisa, que ele sempre esteve em cima do muro, mas resolveu continuar mesmo assim, enfim. Então você tem o florescimento de uma sensibilidade artística que me lembrou bastante, por exemplo, o livro anterior a este daqui, né, dentro da obra do Mann, que é lá A Morte em Veneza. Quando você pega A Morte em Veneza, que é um livro muito mais denso do que esse, apesar de ser um livro muito menor, inclusive já tem vídeo aqui no canal e o link vai estar lá embaixo. Quando você pega A Morte em Veneza, você tem toda aquela ideia do artista perseguindo um determinado ideal estético, como eu falei naquele meu vídeo. A gente vai entrar em contato com esse sujeito chamado Hans Castorp, que quando o livro começa tem ali os seus 23 anos, e ele sai de Hamburgo e vai para Davos, que é uma cidadezinha ali na região dos Alpes suíços, para poder visitar o primo dele que é um sujeito chamado Joaquim, que é um ex-soldado, e que está internado em um sanatório para tuberculosos. E daí você tem o primeiro dado, o primeiro dado, já falei 14 minutos e venho falar que é o primeiro dado. Mas aí você tem uma coisa que me parece muito curiosa, que é o nome, ou melhor dizendo, o sobrenome do personagem, né? Que é o Hans Castorp. Eu não sei se você se lembra aí das suas aulas, ou se você conhece essa história, mas dentro da mitologia grega você tem dois irmãos gêmeos, que é o Pólux, que é filho de Zeus, e o Castor, que é filho de Tíndaro. O Tíndaro, ele é um mortal e o Zeus, ele é um deus, né? E você tem a Leda, que é a mãe desses dois meninos, que teve um caso ali com esse mortal e com esse deus. Muito bem. Então, o Castor, ele é uma pessoa que ele é fadada, ele é marcado pelo signo da morte ali. Todo mundo sabe que ele vai morrer, enquanto seu irmão, que é o Pólux, vai continuar vivo. Só que o Pólux, enquanto um semideus, ele pede para que Zeus possa recuperar ali o seu irmão, e Zeus faz uma série de negociações com Hades para que Hades possa, enfim, libertar a alma de Castor para que ele possa se unir ao irmão depois da morte. Então veja que quando você tem o Thomas Mann colocando o nome de Castorp no personagem dele, não me parece à toa.
Me parece que ele faz isso para já marcar desde o início essa condição de finitude deste personagem. E o que não significa que ele vai morrer no fim do livro, hein? Isso significa que, uma vez que ele é um ser reconhecidamente finito, tal qual o Castor lá da mitologia grega, a relação dele com a vida e com o tempo dessa vida que ele tem é uma relação um pouco mais estreita do que aquela que o Pollux teria, por exemplo. Então, pensando nisso tudo, vamos pensar um pouquinho, à medida que a gente for lendo, vamos pensar em como que essa relação vai se estabelecer aqui dentro deste livro e como que esse personagem vai sendo construído à medida em que o livro avança. Mas enfim, você tem então esse sujeito que é o Hans Castorp, que foi lá visitar o primo e ele foi com uma ideia fixa na cabeça. Ele foi para ficar ali 3 semanas. Só que antes da gente continuar com a história do Hans Castorp pela montanha, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho da infância dele, né? O Hans, desde muito, ele ficou órfão muito cedo, primeiro da mãe. Primeiro morreu a mãe, um ano depois morreu o pai. Aí ele foi morar com um avô, o avô acabou morrendo também, evidentemente. E daí ele teve que ir morar com um tio que era diplomata, enfim. Só que uma coisa muito curiosa é que, à medida que essas pessoas todas foram morrendo, elas foram deixando bens para o Hans Castorp. Então, ele é uma pessoa muito bem de vida no momento aqui em que o romance se inicia. Mas enfim. E outra coisa muito importante sobre esse personagem, além de sua riqueza, sim, e uma riqueza que é pautada por um negócio familiar, então os pais sempre tiveram ali uma fábrica, um comércio ou coisa parecida, enfim. E daí o avô fecha essa fábrica para poder aumentar os rendimentos do neto. Bom, então você tem essa ideia toda do personagem enquanto uma pessoa rica, uma pessoa de posses, e você tem a ideia dele enquanto uma pessoa com a saúde, desde o início, extremamente frágil, extremamente debilitada. Então, desde o início, você acompanha aqui as descrições desse personagem. Ele é sempre um rapaz muito franzino, ele tá lendo ali no trem, ele tem que fechar a janela e colocar um casaco, porque senão ele pode ficar gripado, esse tipo de coisa. Então, desde o início, você já percebe que ele é uma pessoa ali que tem a saúde extremamente frágil, e isso também vai ser uma coisa muito importante para o andamento da história, como a gente já percebeu, não é mesmo? Mas enfim, ele terminou ali, ou está em vias de terminar, o curso de engenharia. Ele é um pequeno burguês, então sustentado ali pelos negócios da família. E mais do que isso, uma coisa que me parece muito importante na construção desse personagem e que aparece aqui desde o início é essa ideia dele como uma pessoa que não se adequa ao seu meio. E daí na página 153 aqui dessa minha edição, é dito o seguinte: sentia o jovem muito bem que poderia ter escolhido da mesma forma um outro caminho. Isso é o narrador falando depois que ele fala ali das escolhas do Castorp, das escolhas profissionais do Hans Castorp, e dizendo, olha, do mesmo jeito que ele escolheu isso, ele poderia ter escolhido outra coisa, porque me parece desde o início que ele não está muito no seu lugar quando ele se aproxima ali da engenharia. Mas enfim. E mais do que isso, já no início dessa viagem dele, a gente fica sabendo, deixa eu pegar aqui na minha colinha, página 16. Logo no início da viagem, a gente fica sabendo que ele é uma pessoa totalmente que está perdendo muito fácil as suas raízes conforme a viagem vai transcorrendo. Tanto que na página 16 é dito o seguinte: tal qual o tempo, o espaço gera o ouvido, porém o faz desligando o indivíduo das suas relações e pondo-o num estado livre e primitivo. Então veja, nós temos essa pessoa que, apesar de se inserir nesse meio, que é o meio da burguesia, desde o início é marcado por esse sentimento do não pertencimento, que é algo, novamente, que o liga lá a personagens como aquele do Tônio Krieger, que também é um outro livro que eu já fiz vídeo aqui no canal também. Que também era um personagem marcado ali por esse sentimento do não pertencimento. Bom, então você tem aqui esse personagem que está indo lá visitar o primo. Ele diz no início que ele vai ficar ali apenas 3 semanas. E no momento em que ele fala isso pro primo, a gente tem uma coisa que é muito importante dentro aqui da construção do tempo dentro dessa narrativa, que é
O tempo na montanha, ele é diferente. Essa é uma das primeiras coisas que o primo fala para o Hans Castorp. O Joaquim olha para ele e fala assim: então, meu filho, você vir aqui dizer pra gente que você vai ficar só 3 semanas é uma coisa muito vaga, porque aqui a gente conta o tempo de uma maneira diferente. E isso me fez lembrar que quando você pega dentro da filosofia, tem lá os vários campos da filosofia, um desses campos é o campo da metafísica. E a metafísica ocidental, ela sempre tem uma ideia, um locus que é muito visado, que é um lugar que é fora do tempo, e esse lugar que é fora do tempo seria ali a região do pensamento do homem. Então, esse lugar fora do tempo seria um lugar do tempo comum aqui, seria um lugar favorável para que o homem pudesse refletir. E daí você tem uma série de estudiosos, de filósofos, que trabalham com essa ideia, como por exemplo Heidegger, o Sartre e blá blá blá. Bom, pensando nessa questão do tempo, que passa diferente lá na montanha, e pensando nessa ideia toda da metafísica, me parece que esse daqui, além de ser o Bildungsroman, que é um romance de formação, esse também é um Zeitroman, que é um romance sobre o tempo. E pensando nesse romance como um Zeitroman, você tem uma dupla inserção da temporalidade dentro dessa narrativa. Você tem um discurso sobre o decurso do tempo, que é o tempo, como o tempo passa, como nós sentimos o tempo. E você tem também, dentro desse Zeitroman, um discurso sobre um período histórico específico, que é o período anterior à Primeira Grande Guerra. Mas enfim, então, você tem aqui toda essa confluência temporal que vai ser importante para a construção desse livro. Inclusive, eu acho que eu vou gravar um outro vídeo só para falar disso, pensando em um capítulo específico do romance. Mas enfim, então você tem toda essa questão temporal que vai ser muito importante. Você tem essa questão da doença que vai ser muito importante. Você tem a questão da ironia que vai ser muito importante. E você tem a questão da burguesia que também vai ser muito importante. Porque aqui, nesse sanatório em que o Hans Castorp chega, todo mundo é rico, não é mesmo? Mas enfim. E daí, até o momento, a gente foi acompanhando ele ali, conhecendo essas pessoas que estão internadas nesse sanatório, conversando, fazendo amizades com elas, enfim. E daí eu vou destacar algumas aqui que me chamaram a atenção, como é o caso, por exemplo, da senhora Toledo, que é uma mexicana cujos filhos ficaram internados por um tempo ali dentro deste sanatório, só que os dois filhos acabaram morrendo e por conta disso ela fica falando Toledo, que em português é todos os dois. E isso é uma coisa muito curiosa porque essa é uma das poucas frases que ela sabe falar em outro idioma que não o espanhol. E como se trata de um sanatório nos Alpes suíços, a probabilidade de alguém falar espanhol é ínfima, sobretudo neste momento aqui. Mas enfim, então você tem essa senhora que vai ter um momento ali muito bonito em que o Hans Castorp vai conversar com essa senhora ali em francês também. Você tem as mesas dos russos, porque há uma série de jantares ali nesse sanatório, e daí você tem várias mesas que representam várias facções, digamos assim, e duas dessas mesas que me chamaram muita atenção foram as mesas dos russos, e daí você tem os russos aristocratas e você tem os russos medíocres ali, e você tem uma série de comentários sobre cada uma dessas duas mesas e cada uma dessas pessoas que vai ali compor essas mesas. Aí você tem a turma do pneumotórax, que inclui uma mocinha que assobia com o pulmão que lhe falta, e isso é uma coisa muito curiosa. Então você tem a turma do pneumotórax, que me parece ser a turma mais de boa, mais relax ali nessa situação toda, porque afinal de contas eles estão ali sem pulmão, mas estão todos felizes, fazendo piadinhas, esse tipo de coisa. E você tem o Settembrini, que é um italiano que está ali passando um tempo dentro desse sanatório também. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente ligada ao campo da filosofia e que gosta muito de palestrar. Tanto que na página 141 é dito o seguinte: isso é o Hans Castorp comentando um pouco sobre esse personagem. Deus me livre, é mesmo um pedagogo. Ele já nos disse no outro dia que tinha uma veia pedagógica, e a gente deve cuidar-se na presença dele e não dizer nenhuma palavra demais, senão segue logo uma prelação que não acaba nunca. Mas vale a pena ouvi-lo falar.
Cada palavra lhe sai da boca tão arredondada e apetitosa que sempre me faz lembrar pãezinhos frescos. Então veja que apesar de ser uma pessoa muito culta e etc., o Settembrini, e eu me identifiquei muito com ele nesse momento, é uma pessoa que se você deixar fala mais do que a boca. Enfim, ele é uma pessoa muito engraçada, só que ao mesmo tempo que ele é muito engraçado, ele é muito irritante, porque ele é pedante demais em vários momentos aqui. Mas enfim, e o Settembrini, ele vai ser um dos personagens que vai falar pra ele. Então, filho, você aí falou que vai passar algumas semanas, só que tem um problema aqui. Dentro dessa, aqui no alto dessa montanha, a gente não conta o tempo por semanas, a gente conta o tempo por meses e por anos. Então você vai ter que mudar esse seu conceito de tempo que você tinha lá embaixo, porque aqui em cima ele não funciona. Tanto que passaram-se 117 páginas aqui dentro dessa minha edição, que é o início do capítulo chamado Satã faz propostas desonrosas, e daí tá o Joaquim e o Hans conversando, e daí o Joaquim diz o seguinte para o Hans Castorp: como você quer formar uma opinião logo no primeiro dia? E daí o Hans Castorp responde: meu Deus, é ainda o primeiro dia? Já me parece que estou aqui há muito, muito tempo. E isso é uma coisa que se liga muito àquela ideia que eu falei no início do vídeo, que é a ideia da descrição, né? Disso que é algo que nasce lá na escola realista e que o Thomas Mann vai se apropriar aqui, só que vai se apropriar com razões a construir, com motivos a construir ali um romance extremamente moderno, porque a partir do momento em que esse narrador vai e descreve exaustivamente até os detalhes da mesa do jantar, isso não é à toa, porque isso faz com que o tempo da leitura passe diferente, faz com que o tempo da leitura se arraste muito mais. Não estou dizendo que é uma leitura arrastada. O que eu estou dizendo é que você demora mais tempo para ler se você tem que ler todas aquelas minúcias descritivas, e isso, de certo modo, aproxima muito o tempo do leitor àquele tempo que é o tempo vivido pelo Hans Castorp. Porque realmente, conforme você vai lendo, chega na página 117, parece que ele já passou trocentos anos lá, e daí você descobre que é apenas o primeiro dia. Então veja que esse recurso estético ele serve muito para essa temática que o Thomas Mann está abordando aqui dentro deste romance. Você tem também, além desses personagens que eu já elenquei, você tem também o médico chamado Bernhans ou Berhans, ou algo do tipo. E esse personagem, ele é um dos médicos aqui desse asilo, e ele vai, desde o início, recomendar que o Hans Castorp siga o mesmo tratamento dos outros pacientes enquanto ele estiver ali. Então ele fala: olha, se eu fosse você, eu seguiria esse mesmo tratamento, porque eu estou vendo que você é um rapaz meio anêmico, então pode ser que isso te faça bem. Outra coisa que ele fala pro Hans Castorp, assim que eles se conhecem, é: nossa, você tem jeito para doente, para gente paciente, porque não é todo mundo que tem essa disposição para a doença que você tem. E a terceira coisa que ele diz, porque ele tá ali conversando com o Hans Castorp, e o Hans Castorp fala para ele: ah, mas eu vou ficar aqui só por um tempo porque eu sou saudável. E daí esse médico olha para ele e fala: então, eu nunca conheci ninguém saudável. E de fato, conforme você pega essas informações, lembra que o Hans Castorp é um rapaz que desde o início da vida sempre teve a saúde muito frágil, e daí para frente você começa a perceber que o Hans ele está começando a ficar doente, ou ele está começando a apresentar sinais e sintomas de alguma doença ali que até agora não foi especificada, mas enfim, já sabemos que é tuberculose, não é mesmo? Mas enfim, e uma coisa que me chamou bastante atenção é a relação dele com os charutos. Daí vem um parênteses. Não sei se vocês sabem, mas eu fumo charuto. Então, foi muito apetitoso para mim a maneira, foi muito apetitosa para mim a maneira como o Hans, esse narrador, foi descrevendo ali a relação do Hans com o fumo. E uma coisa que ele fala e que é verdade é a seguinte: quando você está doente, por mais que você tenha uma gripe, o gosto do charuto muda. E isso é algo que vai acontecendo aqui. Porque no começo ele vai descrever o fumo, o ato de fumar como uma coisa extremamente prazerosa, e o gosto, olha, só de falar já me dá até água na boca. E o gosto do charuto e aquela coisa toda.
E daí, à medida em que essa doença vai avançando, que esses sinais, esses sintomas vão aparecendo de maneira mais recorrente, ele vai começando a sentir um gosto diferente nesse charuto. E isso é algo que realmente acontece. Mas enfim, já sabemos aqui que o Hans Castorp está ficando doente à medida em que este livro vai avançando. Outra coisa que me chamou bastante atenção aqui é a mania que ele tem com relação às portas, porque as pessoas nesse sanatório simplesmente passam por uma porta e fecham ela com tudo. E daí é muito engraçado porque na página 69, e eu rolei de rir quando eu li isso daqui, é dito o seguinte, deixa eu pegar aqui. Ele, Hans Castorp, detestava as portas cerradas com estrondo e tinha vontade de esbofetear a quem cometesse esse crime na sua presença. E é engraçado porque todo mundo, aparentemente, gosta de fechar a porta com tudo. E isso é algo que me incomoda profundamente também. Então veja que eu estou me identificando muito com esse sujeito aqui. E daí, então, enfim, como eu estava falando para vocês, ele vai seguindo ali a mesma rotina desses outros doentes. A gente vai percebendo que ele está ficando cada vez mais doente. E a nossa leitura parou justamente no momento em que ele vai fazer um passeio ali. Está ali no meio desse passeio dele, que já dura algum tempo. E ele começa a ter essa hemorragia. E por conta disso ele acaba se lembrando de um menino que ele conheceu ainda na infância, na escolinha e tal. E esse menino, ele sentia algo muito curioso por esse menino que se chamava Ripa, ou algo do tipo, não sei como se pronuncia, eu não sei se é a pronúncia francesa, se é a pronúncia inglesa, se é a pronúncia alemã ou se é a pronúncia holandesa, mas enfim. O fato então é que ele se lembra desse garotinho da escola, ele sempre teve um sentimento muito curioso, para dizer o mínimo, sobre esse garoto, e ele se lembra justamente do dia em que esse garoto empresta um lápis para ele, e ele vai lá e, enfim, e a partir desse momento ele sente esse sentimento, ele vê que esse sentimento cresce cada vez mais, o que me faz pensar que é uma coisa meio que homoerótica dentro dessa construção, o que novamente me lembrou lá da Morte em Veneza e do Tonio Krieger também, do Thomas Mann, enfim, vamos nos lembrar sempre desses detalhezinhos pelo visto, não é mesmo? Mas enfim, o fato então é que a gente parou justamente nesse momento em que ele se lembra ali do sentimento que ele nutria por esse garotinho, volta então para o sanatório e ele volta justamente porque haverá ali uma palestra de outro médico do sanatório, que é o Dr. Krakowski ou coisa do tipo, que vai falar um pouquinho ali sobre o amor e de como que o amor é uma doença ou coisa do tipo. Enfim, foi nesse ponto que paramos. Para daqui a 15 dias, teremos de ler então deste capítulo, desse subcapítulo chamado Análise, até um chamado Humaniora ou coisa do tipo, enfim, que nesta minha edição corresponde à página 338. Enfim, é isso. Diga lá nos comentários a quantas anda a leitura de vocês. Se vocês estão gostando, o que é que vocês perceberam aqui dentro deste romance que eu não falei por algum motivo aqui neste vídeo. Como que se vocês estão empolgados também, assim como eu. E se vocês também prestaram atenção nessa questão do tempo e dessas outras coisas que eu falei aqui nesse vídeo. Certo? É isso então, até daqui a 15 dias. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.